Olá, gente! Então hoje eu vou conversar com vocês a respeito da Montanha Mágica do Thomas Mann, livro incrível, tá? Eu levei um tempinho pra ler ele, né? Esse livro aqui ficou meses aqui em cima da minha mesa, onde eu ponho os livros, né, que eu estou lendo. Então, literalmente, esse livro passou um tempo comigo, mas foi muito gostoso mesmo, tá? É um livro lento, mas você se acaba se apegando a esse estilo lento aqui do livro. E é mais um livro que, enquanto eu estava trabalhando, eu ficava pensando nele e não via a hora de chegar em casa e me encontrar com esse meu tijolo aqui. Não sei se vocês têm isso com livros também, quando vocês gostam muito de um livro, mas isso acontece comigo. Bom, mas enfim, gente, um dos vários motivos desse livro ser tão importante para a literatura mundial é a forma como ele representa a sociedade europeia na época, né, que era uma sociedade considerada doente, né, e que não enxergava que estava caminhando para um cataclisma. Então a história aqui, a gente se passa literalmente à beira da Primeira Guerra Mundial. A maior parte da história se passa num sanatório, que era um lugar onde pessoas que tinham tuberculose passavam um tempo para fazer tratamento, devido ao clima dos lugares onde ficavam, né, esses sanatórios, que eram lugares bem altos. Só que é um tipo de tratamento que hoje não se faz mais. E o sanatório aqui da história fica bem no alto, lá nos Alpes suíços. E pela descrição aqui do livro, é um lugar muito bonito. Aliás, gente, né, a Suíça toda é um lugar muito bonita, né? Às vezes, quando não tenho nada pra fazer, eu fico procurando fotografias, né, dos Alpes. Ou eu fico lá no Street View fazendo aqueles passeios virtuais. Eu gosto muito de fazer isso. Enfim, gente, então esse sanatório representa essa Europa doente, e os personagens aqui, assim como os europeus na época, meio que acolhem a sua doença e acabam se acomodando com ela. Então eu entendo esse livro aqui como uma alegoria de uma Europa que não enxergava o que estava acontecendo, né? E o perigo iminente disso tudo, né? É muito interessante você pegar esse livro aqui e fazer uma comparação, né, com a história do que estava acontecendo um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, tá? Isso acaba deixando a leitura mais rica ainda. Quando os personagens passam a viver ali em cima, eles meio que se apegam àquele estilo de vida ali, né? Que é um estilo de vida inerte, parado, acomodado. Eles vivem horizontalmente, como muitas vezes aqui o livro diz, né, porque eles passam a maior parte do tempo em repouso e eles não querem mais descer, assim como o personagem principal aqui do livro. É como se uma mágica os prendessem ali em cima, né, os encantassem. Então é aí que vocês talvez possam entender o título do livro, né, a Montanha Mágica. Então mágica aqui, gente, ela não está no sentido positivo, de uma montanha capaz de transformar as pessoas, né, melhores, mas é no sentido de que essas montanhas prendem lá em cima. E é isso que vai acontecer com o personagem principal aqui do livro, que é o Hans Castorp. Ele é um rapaz jovem alemão, acabou de se formar em engenharia, e ele resolve visitar um primo dele chamado Joaquim, que está nesse sanatório fazendo tratamento, e além disso ele vai para lá para descansar um pouco. A intenção dele é passar só 3 semanas ali em cima. Chegando lá, a primeira coisa que o livro vai descrever é a dificuldade dele de se acostumar com aquele clima. Inclusive o Thomas Mann passou por uma experiência muito parecida, porque uma vez ele teve que visitar a esposa dele num sanatório que ficava nos Alpes suíços, e foi daí que inspirou ele a escrever este livro. Bom, e essa intenção de Hans Castorp de passar apenas 3 semanas ali acaba sendo frustrada porque ele também fica doente e o médico aconselha ele ficar mais tempo ali em cima. Mas o que acontece então é que ele acaba caindo no encanto da Montanha Mágica e fica muito tempo lá em cima. Ele fica anos. A gente só fica sabendo o tempo exato que ele ficou lá em cima no final do livro. E uma coisa interessante é que no início do livro a gente até consegue acompanhar a passagem do tempo. A gente percebe quando ele ficou, já faz um ano que ele ficou ali em cima devido à passagem das estações do ano. Mas cada vez mais o tempo vai acelerando aqui no livro. E chega um ponto que você se perde, você não consegue mais acompanhar e você não sabe mais quanto tempo o Hans Castorp está aqui em cima. Eu esqueci até de falar que um dos grandes temas aqui do livro é o tempo, né? Então ele vai fazer essa relação
relação do tempo com os personagens. Engraçado que o tempo aqui em cima passa de uma forma diferente para esses doentes. O livro também frequentemente traz muitas reflexões sobre o tempo, né, sobre o que é o tempo, a passagem do tempo. É muito interessante aqui no livro também. Mas enfim, gente, à medida que o Hans Castorp ele passa aqui em cima, ele vai encontrando personagens incríveis que vão ter um papel muito importante na vida dele. E além disso, ele vai começar a fazer coisas que ele nunca pensou em fazer. Na verdade, ele vai ficar o tempo todo lutando contra, né, essa acomodação ali em cima que a montanha acaba seduzindo, né, as pessoas. Então, por exemplo, ele vai fazer passeios que desafiam o seu próprio estado de saúde. Ele vai estudar, ele vai procurar filosofar, aprender coisas. Ele vai se apaixonar, ele vai fazer coisas aqui que nenhuma pessoa aqui do sanatório pensa em fazer ou tem coragem de fazer, tá? Isso aqui, presta atenção nesse detalhe. E tudo isso acaba amadurecendo ele ao longo do livro. O final do livro é sensacional. Eu adorei esse final. Faz um tempinho que eu não leio um final assim tão marcante, é tão forte. É um final que vai ficar muito tempo marcado em mim. Eu não vou dar spoiler, tá, gente? Não se preocupa. O penúltimo capítulo já tem um acontecimento, uma cena ali que eu acho muito legal. E o capítulo final, a descrição que o Thomas Mann vai fazendo do que está acontecendo ali, é de deixar a gente com a mão no coração. E é legal que o livro tem todo um ritmo, um estilo, mas esse finalzinho, né, vocês precisam ler para descobrir o que vai acontecer. Assim, gente, valeu tudo só para me chegar nesse final, assim, sério, é muito legal. Uma coisa que eu preciso destacar muito nesse livro são os personagens, principalmente dois personagens aqui, que é o italiano chamado Settembrini e o Nafta. Né? E eles têm um papel muito importante na formação aqui do Hans Castorp, né? No amadurecimento dele. E cada um desses personagens representa as duas correntes de pensamentos que dominavam a época, né? E que eram adversárias, né? Que eram pensamentos adversários. Então o Settembrini aqui ele é muitas vezes referido aqui no livro como o humanista, e ele defende os grandes valores trazidos aí pelo iluminismo. Já o Nafta ele tem uma veia mais autoritária e ele é contra esses ideais iluministas, e ele também era um pouco contra essa burguesia representada aqui pelo Settembrini. Eu não vou entrar na discussão dos dois, tá, gente? Porque senão o vídeo ia ficar muito longo e tem que levar muito contexto da época para você entender cada um desses pensamentos aqui que os dois defendem. A minha dica é que leia o livro e preste atenção nessas discussões que são interessantes. É uma das partes mais interessantes aqui do livro, são quando os dois discutem, tá? E dá pra você entender um pouco sobre o que estava acontecendo ali na Europa na época. Engraçado que os dois, né, discutem e daqui a pouco eles estão lá, né, tipo, bem amigos, tomando chá ou passeando juntos. É meio engraçado. Tem um momento aqui que o Settembrini até fala, né, que o Nafta, ele gosta de discutir com o Nafta porque ele é o único à altura dele para fazer essas discussões, entendeu? É interessante aqui no livro. O Settembrini é um dos personagens que eu mais gostei aqui no livro. Engraçado que eu não gostei dele, eu não fui com a cara dele no início do livro, só que do meio pro final do livro eu comecei a me apegar a ele, eu comecei a gostar muito dele. Tem tempo que eu não vejo isso acontecer em algum livro, porque geralmente é o seguinte, quando você inicia o livro, você conhece o personagem e à medida que você vai lendo, você cada vez vai gostando dele, ou você vai cada vez gostando menos, ou você fica neutro. Então eu não me lembro de ter lido um livro em que eu começasse não gostando do personagem e ao longo do livro começar a ter uma visão diferente dele e começar a gostar de verdade. O que acontece é que o Hans Castorp meio que vira o pupilo do Settembrini, né, do italiano. E como o italiano ele tem um jeito pedagógico, né, ele gosta de ensinar as pessoas, ele vira o mentor do Hans, né? Então ele vai ensinar muitas coisas aqui ao jovem aqui durante todo o livro, tá? Isso também é muito importante aqui para o entendimento da história. Outra personagem muito interessante aqui é a Cláudia Schauschat, que é uma personagem que o Hans aqui vai se apaixonar por ela. E a maneira como ele acaba conhecendo ela é bem engraçada, porque assim, toda vez que ela entrava no refeitório, né, onde os doentes faziam as refeições, ela sempre chegava atrasada e batia a porta com muita força, né, que é uma coisa muito mal educada, né? E o Hans Castorp ficava muito bravo, se perguntando quem é essa pessoa que entra e bate a porta. E quando ele olha e presta atenção quem é a pessoa,
ele se apaixona por ela, assim, à primeira vista. Então o livro ele tem romance aqui também na história, então se vocês querem saber se eles vão ficar juntos, se esse amor vai dar certo, leia o livro. Ah, e às vezes os dois conversam em francês aqui no livro, tá, gente? Mas essa edição aqui da Companhia das Letras traz, né, a tradução desses diálogos em notas de rodapé aqui, então vocês não precisam se preocupar. Uma das coisas mais estranhas que acontece nesse sanatório é que toda vez que morria alguém, meio que os funcionários, né, os médicos, meio que abafavam isso, para ninguém ali do sanatório ficasse sabendo, né? E tudo isso para não afetar o clima lá em cima, né? Porque às vezes a gente tem a impressão que esse sanatório é mais parecido com um hotel de férias do que um lugar onde que as pessoas estão doentes. Porque às vezes vai acontecer grandes festas ali em cima, banquetes, danças, carnavais, vocês vão ver muita coisa acontecendo ali em cima. E o Hans Castorp ficou muito indignado quando ele descobriu que o hotel abafava isso, né? E com toda razão, né? Então ele começa a fazer algo diferente, né? Ele começa a descobrir quem são as pessoas que estão muito doentes, que já estão no leito de morte mesmo, porque até isso meio que o hotel abafava, né? Quando a pessoa ficava muito doente, ela era levada para um quarto e ficava lá e ninguém mais sabia sobre ela, né? Então o Hans ia visitar essas pessoas, fazia companhia a elas, mandava flores. Tem uma personagem aqui, uma moça que estava muito doente, ele leva ela para passear, faz muita companhia a ela. É muito bonita essa atitude dele. E tem várias outras coisas que ele faz aqui. Por exemplo, tem um momento aqui que ele resolve passear nas montanhas e era inverno, né? E tinha gelo por toda parte. Só que nesse passeio as coisas não dão muito certo. Cai uma nevasca bem na hora e ele fica preso ali. E ele passa muito frio e é uma das cenas mais legais aqui do livro. Eu li esse capítulo naquela época, né, que estava fazendo muito frio aqui no Brasil, né, aquela onda de frio toda, né, e assim, eu lia e sentia mais frio ainda por causa da descrição aqui do Thomas Mann. E é um capítulo, assim, sensacional. Vocês têm que ver a forma como ele vai descrever tudo o que está acontecendo ali. Tem várias outras coisas aqui, tá, gente? Mas se eu ficar falando todas elas, o vídeo vai ficar muito longo. Mas é um livro incrível, eu quero muito que vocês leiam esse livro. É um livro difícil? Eu vou dizer que sim, gente. Pra mim, eu tive sim uma certa dificuldade para engatar a leitura, né? É um livro que me deu trabalho, então teve sim parágrafos que eu tive que ler mais vezes, principalmente aqui quando os personagens aqui tinham discussões filosóficas, mas é uma leitura que vale muito a pena. E você se apega ao livro, se apega muito no livro, e sim, eu acho que esse livro se tornou um dos favoritos da minha vida, né? Fica a dica aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixa o joinha para ajudar. O link da página no canal, como sempre, vai estar aqui na descrição aqui do vídeo. Até o próximo vídeo e tchau pra vocês!